E vamos agora passar ao nosso momento da ciência, que será hoje apresentado pelo médico e confrade acadêmico Marco Antônio Fabiani. Marco Antônio Fabiani é médico cardiologista em Londrina e tem uma vasta obra publicada, como os livros de contos Trilhas do Fogo, Contos de Pau e Pedra, Histórias de um Norte Tão Velho. Em 2013, lançou um romance, A Memória é um Pássaro Sem Luz. Tem contos publicados na revista Cult, número 100, na revista literária Coyote, número 21, e na Antologia Paulista 2007, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Participou como coordenador editorial do volume Caçadores de Relâmpagos, coletânea de relatos de médicos pioneiros de Londrina, editado pela Unimed de Londrina. Vamos ouvir, então, o nosso acadêmico, Marco Antônio Fabiani, apresentar o tema Cardiologia, caminhos que percorremos e os que vamos percorrer. Pessoal, eu quero agradecer a gentileza da diretoria de vocês de me convidarem para falar um pouquinho, né? Mesmo porque aí na academia tem figuras médicas icônicas da medicina de Londrina, como o Dr. Lauro Beltrão, por exemplo, foi meu professor, um cientista brilhante. Então, a contribuição que eu vou dar talvez seja até mais uma reflexão em 41 anos de exercício da cardiologia que eu tenho, que vai para a gente ver, né? Eu faço parte de uma geração que pegou uma explosão tecnológica, vamos dizer assim, que impactou a medicina de uma forma imensa, né? O que a gente pode ver é que, com o controle das doenças infecciosas, pelo conhecimento, pela melhoria das condições de saúde que se conseguiu, a diminuição, por exemplo, de surtos de cólera com tratamento da água, a vacinação, o advento dos antibióticos, as doenças que eram as doenças infecto-contagiosas que predominavam, vamos dizer assim, né, no exercício da medicina há 40, 50 anos atrás, digamos assim, ela se deslocou para as doenças degenerativas. Esse crescimento do controle dessas doenças infecciosas trouxe um ganho muito grande. A melhoria da nutrição, por exemplo, que em 50 anos se estima que nós ganhamos em torno de 22 anos de expectativa média de vida ao nascer. Ou seja, isso é uma coisa inédita, né, na história da humanidade. Nunca se viveu tanto e bem. E, como esse deslocamento, a medicina, de modo geral, e a cardiologia em particular, ela começou a focar nessas questões relacionadas com as doenças circulatórias, que são, hoje, as doenças que mais matam, que mais adoecem e mais matam. Tá certo? Se você olha o DataSUS, eu não vou trazer esses dados aqui, porque fica uma coisa meio enfadonha, você vai ver que a proporção de adoecimento a partir dessas doenças circulatórias e do câncer, hoje se sobrepõe muito às doenças infecciosas, infecto-contagiosas, né? Assim. Vai ter que ver agora com a questão da Covid, que isso deve ter dado uma mexida nesses números aí, mas, de qualquer maneira, é um dado eventual, né? Acidental. Bom, a primeira coisa que é interessante citar, que orientou a cardiologia nos últimos meio século, digamos assim, foram os estudos chamados estudos de Framingham.
Framingham é uma cidadezinha próxima de Nova York, onde na década de 50, salvo engano, se fez um cadastramento de todas essas pessoas e começaram a mapear os hábitos alimentares, hábitos de vida, enfim, como é que essas pessoas viviam, e ao longo do tempo se estabeleceu o que nós chamamos hoje e que orienta toda a cardiologia no sentido preventivo, que são as doenças, são os fatores de risco. O que aumenta o risco da pessoa ter uma doença circulatória? Tipo um infarto, AVC, coisas assim. E se chegou que o tabagismo, o consumo de gordura saturada, a hipertensão arterial, chegou-se em 9 fatores de risco, digamos assim, que fez com que a cardiologia e políticas públicas, né, se voltasse para a prevenção dessas doenças, que acabou trazendo resultado. Hoje, a curva do número de pessoas que infartam é menor do que você tinha 20 anos atrás, né? Campanhas contra o tabagismo, orientação alimentar, consumo de sódio, né, de sal nos alimentos, que estão, inclusive, orientando a própria indústria alimentícia para diminuir isso daí. E você consegue, hoje, um certo controle nisso daí. Junto com isso, vem aquilo que eu comentei sobre essa explosão tecnológica, que foi, particularmente a partir dos anos 80, o advento de técnicas baseadas em imagem, técnicas desenvolvidas de métodos que nós chamamos de métodos gráficos, que são os eletrocardiograma, teste de esforço, medicamentos, orientação para você fazer diagnósticos mais precoces, né? Nisso daí, o surgimento da ultrassonografia, inclusive a ultrassonografia cardíaca, que nós chamamos o ecocardiograma, conseguiu com que nós fizéssemos diagnósticos mais precoces e mais precisos, né? A tecnologia trouxe para a medicina uma evolução daquilo que era qualitativo, que é a clínica, essencial, né, para aquilo que se tornou um quantitativo. Quer dizer, você traduz em imagens, em dados quase que matemáticos, aquilo que é uma expressão clínica. Isso possibilitou com que a cardiologia, de modo geral, classificasse melhor e você tivesse condutas, certo, mais uniformizadas. Junto com isso, o desenvolvimento, com o desenvolvimento da informática, de grandes estudos epidemiológicos, que criou uma coisa que começou a chamar, então, a medicina baseada em evidências. Quer dizer, quando eu digo uma pessoa tem a pressão X, portanto, essa pressão está alta, ela não saiu de uma impressão, ela saiu de estudos muito bem feitos, estatísticos, que dizem que quando a pressão vai além de determinado limite, você aumenta o risco de ter isso, isso e isso. Quando você mantém essa pressão em determinados limites normais, você evita isso, isso e isso. Então, esse dado estatístico virou um mapeamento para as condutas e mudou de forma essencial a conduta dentro da medicina e da cardiologia, evidentemente, que eu estou falando mais, né? Junto com isso, nós tivemos um outro aspecto, que foi o desenvolvimento de técnica da farmacologia, o surgimento de fármacos muito mais eficazes e um arsenal terapêutico muito maior, né? Só num depoimento pessoal. Quando eu comecei a cardiologia nos anos 80, você tinha, no conjunto de drogas para o manuseio da hipertensão, para ficar nisso daí, você devia ter 3 medicamentos, três fármacos que você usava, manipulava essas doses, mais ou menos. Hoje, você deve ter em torno de 10 ou 15, né, que melhoraram a eficácia, diminuir o efeito colateral, onde você consegue uma adesão melhor do paciente a esses tratamentos. Isso é um avanço,
porque é um avanço tremendo, porque possibilita políticas públicas, né, uniformizadas, que, no longo do tempo, você traz benefícios muito grandes. Eu me lembro, por exemplo, que, só para ficar num outro exemplo pessoal, isso não é... Quando eu estava lá no Hospital Universitário, na Baú, também nos anos 80, talvez o maior número de cirurgias que existia para o residente de cirurgia eram as cirurgias de estômago. As úlceras, principalmente, tinha casos gravíssimos de úlcera perfurada, úlcera... Com o advento, por exemplo, desses bloqueadores de canal de bomba de hidrogênio, que são os prazol, omeprazol, você reduziu hoje, você faz cirurgias em menos de 5%. Né? Então, essas condutas, essas medicações, elas mudam, inclusive, como você equipa os próprios hospitais. Né? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Então, nesse sentido, para a cardiologia, o arsenal de medicamentos que surgiu também foi muito grande. Um dos exemplos que nós temos, por exemplo, que é a insuficiência cardíaca, que é uma espécie de desaguadouro de uma série de doenças cardíacas que acabam desembocando numa insuficiência cardíaca, você tinha muito pouco recurso. Hoje, você consegue dar uma qualidade de vida e prolongar a vida graças à utilização dessas medicações. Eu não vou entrar em detalhes de grandes estudos aqui, porque nós não estamos falando no sentido geral, né, da evolução da medicina. E, junto com isso, os procedimentos também. Nós temos uma coisa que nós falamos de medicina, que é um que se chama de curva de aprendizado, que, basicamente, é alguma coisa como se fosse uma espécie de um aprendizado coletivo daquela técnica. Toda vez que você tem uma técnica nova de um tratamento, ao longo do tempo, na medida que mais gente faz, você aumenta o número de pessoas que passaram por aqueles procedimentos, ela evolui de forma que o resultado final fica sempre melhora cada vez mais. Então, nesse sentido, as técnicas de revascularização, que são as cirurgias de ponte safena, o advento da angioplastia, que se trata de fazer uma dilatação da artéria com o implante de uma prótese, uma endoprótese, chamada stent, mudou de forma radical as condutas dentro dos eventos mais graves, que eram os infartos, né? Com uma diminuição muito grande no índice de complicação e no índice de mortalidade. Né? O advento de procedimentos que você trata algumas arritmias, como o implante dos marcapassos, que aperfeiçoaram muito, e as técnicas que nós chamamos hoje técnicas de ablação, que é onde você trata certas arritmias, focando em algum ponto, e nesse ponto você faz como se fosse uma microradioterapia, e o foco da arritmia é tratado ali, também mudou de forma essencial nesses anos todos da cardiologia. Se pode dizer que hoje, provavelmente, dentro das especialidades médicas, a cardiologia seja a que mais tem recursos para tratamento, onde você melhora a qualidade de vida e prolonga a vida. São duas coisas que você sempre visa quando vai tratar um indivíduo. Né? Então, eu vou ser resumindo aqui, depois, se quiser, a gente pode até conversar mais. Essas técnicas de diagnóstico e tratamento, seja através de procedimentos, seja através de manuseio farmacológico, elas estão em plena evolução, evidentemente, e agora talvez a fronteira mais importante esteja dentro dos procedimentos de investigação genética, né? Onde você consegue métodos vai dar mais precisão sobre o uso de medicamentos
individualizar esses tratamentos, tá certo? E, por antecipação, saber qual vai ser a evolução, certo? De determinados diagnósticos, seja doenças familiares, seja quadros específicos da pessoa, né? E um outro dado que, embora não seja tão comum, as cardiopatias congênitas, são aquelas que nascem com as pessoas, também com as técnicas cirúrgicas, você hoje consegue recuperar e dar uma vida normal àquelas crianças que eram praticamente condenadas quando nasciam, né? Eu acho que, basicamente, numa pincelada bem rápida, tá certo? É mais ou menos por aí, né? O tema, evidentemente, é um tema extremamente extenso, né? Mas, basicamente, o que nós temos é o seguinte: aumentou o nosso conhecimento sobre a etiologia das doenças circulatórias, né? Onde nós conseguimos interferir com orientações preventivas, com um resultado muito bom, e nas formas de tratamento, seja as farmacológicas ou por técnicas cirúrgicas, né? Nós tivemos um avanço extraordinário nisso. Acho que é só. Muito obrigado, pessoal.